era de conhecer o Victinho, ouvir as músicas, participar de um evento ao vivo. Eu levei esse rapaz no aniversário da minha filha de 15 anos, né? Aí ele falou assim: tu tratou a igreja da mesma forma que você tratou a sua filha, ou seja, deu acessibilidade a todos também de participarem, e a todos que conhecem um evento desse aqui, um custo desse. Não teve oferta no evento, no show, porque a oferta foi comprar a camisa. Todos nos ajudaram, vendemos quase 1.500 camisas, se eu não estou enganado aí, do Vitinho. E aí o Vitinho ainda trouxe camisa dele ainda, vendeu todas as camisas deles ali, casaco e etc e tal. Então nós não fizemos aqui nada para lucro, nada para vanglória própria, apenas um evento para que todos possam degustar. Foi uma noite maravilhosa, maravilhoso. Foi algo esplêndido, tirando esses excessos que a gente precisa controlar. Isso aí dá para ver que tem muita gente que ainda está convencida e não convertida, ok? Mas que Deus abençoe as nossas vidas e que o Senhor nos dê um ambiente de alegria hoje também, porque Ele está aqui na casa, viu? Quem crê que Jesus está aqui? Aleluia. Então baixa a mão quem desistiu. Aleluia. Deus abençoe, viu? Ó, leva um abraço para o apóstolo Adão. Vocês estão aqui, tá? Diga aí: Adão, eu te amo. Diga: apóstolo Adão, nós da Rehoboth estamos tratando bem os seus discípulos, viu? Ontem levei eles para passear no Rio de Janeiro todo. Ainda pegamos o bondinho, pão de açúcar, não foi? Aí, irmãos, a gente foi no Santo dos Santos, porque o primeiro nível do bondinho dava para ver tudo, né? Mas no segundo, aquela chuva, aquela coisa de nuvem, né? Entramos dentro das nuvens, irmãos, assim, ó. Foi muito gostoso, muito bom estar com pessoas espirituais de Deus. Eles estão lá no nosso sítio, pessoal, dormindo lá no nosso sítio, viu? Sítio missionário, viu? Deus abençoe, viu? E ficam lá na adoração. Tem encontro com Deus hoje no sítio de outra igreja. Eles ficam lá na viola deles, adorando lá, ó. Bem legal. Fica de pé vocês, por favor. Virem para cá, deixa a igreja conhecer o rostinho de vocês. Aí, ó. Esse. Pessoal, esse aqui, ó. Esse aqui é o que mais come. Esse aqui, ó. Sejam abençoados aí pelo nosso carinho, viu? Obrigado, viu? Responsável é o Ivan junto com a esposa, que são sobrinhos do apóstolo Adão, beleza? E eles são tudo líder de jovem da igreja deles. Aí vieram para estar nesse evento de jovem aqui. Legal? Quer levar o Vitinho lá? Tu viu o que aconteceu aqui? Meu Jesus do céu. Deixa eu ver quem veio. Levanta suas mãos, por favor. Aleluia. Estava bem cheio aqui, hein, pessoal? Muita gente mesmo. E muita gente também de outras igrejas, né? Eu não sei se tinha muita gente de outras igrejas. Tinha ou não? Não parece, tinha ou não? Então era eles que estavam aqui, né? Porque a gente não faria isso, não faria? Tá explicado. Tá explicado. Quem estava aqui é os irmãos. Não era Rehoboth, não? Então vou trazer o Vitinho de novo. Então tá bom, pô. Tá? Então não era, gente? Tem certeza? Eu tenho todas as filmagens. Amados, nós iremos conseguir hoje avançar ainda na nossa cronologia dos evangelhos, né? A quem está acompanhando aí, nós tratamos aí o evangelho de João, capítulo 13, 14, 15, 16, 17. Não é isso? Ele está baseado quando Jesus entrega no jardim de Getsemane, quando Judas vem com os soldados pegar a Jesus em trair por 30 moedas de prata. E após essa cronologia eu avancei um pouquinho, mas eu falei que nesse momento de despedida, qual foram as últimas mensagens de Jesus? Todo mundo lembra? Aí nós pregamos aqui sobre o lava-pé, sobre a Santa Ceia, sobre João 14, a pessoa do Espírito Santo, que seria o Consolador, sobre João 15, 16, que ele convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo, sobre o 17, quarta-feira passada, sermos um, ok? A oração que ele fez para nós é que nós seríamos um como ele era um com o Pai. Tudo bem ter aí? Então, hoje eu tenho uma raspinha ainda do Evangelho de João 18, mas não vou ficar só nele. Agora nós iremos entrar adentro ainda a seguir no Evangelho. Então, tomara que nós acabamos aqui os Evangelhos até o final do ano, se assim Deus permitir, ok? Hoje nós iremos também caminhar aonde nós paramos, Mateus 26. Quem lembra da última mensagem? Mateus 26, só você olhar capítulos acima, você vai ver
que está tudo se resumindo aí sobre essa entrega final da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, Evangelho de São João, capítulo 18, por favor, verso de número 13, Evangelho de João 18, verso 13, posso ler com os amados irmãos? Sim ou não? Diz assim as Santas Escrituras: primeiro levaram Jesus a Anás, depois, pois era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Caifás foi quem tinha dito aos outros líderes judeus: é melhor que um homem morra pelo povo. Lá dentro, verso 19, por favor, lá dentro o sumo sacerdote começou a interrogar a Jesus a respeito dos seus discípulos, seus ensinamentos. Jesus respondeu: falei abertamente a todos, ensinei regularmente nas sinagogas e nos templos, diário, onde meu povo se reuniu. Por que você me interroga? Perguntou. Porque vocês me ouviram. Eles sabem muito bem o que eu disse. Um dos guardas do templo que estavam perto bateu no rosto de Jesus, diga assim, soco no rosto de Jesus, dizendo: isso é maneira, diga pessoal, isso é maneira de responder ao sumo sacerdote? Muito obrigado. Jesus respondeu: se eu disse algo errado, prove, mas se eu digo a verdade, por que vocês me batem? Então Anás amarrou Jesus e enviou a Caifás, o sumo sacerdote. Bom, essa é a palavra que Deus tem para nossas vidas hoje, uma palavra bem agressiva, onde Jesus literalmente toma uma surra e apanha. Nós que somos conhecedores pelo menos de alguns trechos da Bíblia, sabemos que a Bíblia diz que ele não pecou em nada. Repete comigo: Jesus não pecou em absolutamente nada. A Bíblia diz que como ovelha muda foi levado ao matadouro. Nós iremos conhecer um pouco dessa história. O nosso tema hoje é a testemunha. Repete comigo. Alguém sabe o que é testemunha? Alguém sabe? O que é testemunha, gente? Quando acontece algum fato, você viu o fato. Peraí, existem dois tipos de testemunha: a verdadeira e a falsa. Num tribunal dos homens, se você testemunhar algum fato ocorrido, você é chamado a testemunhar, alguém lhe convenceu você a ir lá, você vai jurar perante o juiz que você vai falar toda a verdade sem negar os fatos, correto? Ok? E se você driblar o juiz, se você omitir ou falar alguma coisa em que seja descoberto que você também foi conivente, não sendo a testemunha verdadeira, você também é preso como acusado, ok? Você está burlando, quebrando leis dos tribunais. Então a testemunha geralmente se trata assim: testemunha ocular. Repete comigo, por favor: testemunha ocular. O que lhe dá a entender de testemunha ocular? Aquela que viu. Agora existe a testemunha que soube do fato, a testemunha que ouviu do fato. E o perigo é, você sabe que as histórias, quando elas são faladas, elas sempre são multadas, né? Elas sempre são faladas do contexto no qual alguém entendeu, da forma que alguém entendeu. É dinâmico. Se eu falar para esse jovem aqui uma palavra e ele falar para o Bill, depois para a Cris, depois para outro, vai chegar lá atrás com duas histórias totalmente diferentes. Se eu começar aqui com macarrão, lá atrás vai chegar farofa. Então, quando a gente é testemunha do que falam, as pessoas contam do jeito que elas entendem, do jeito que elas acharam. Já ouviu esse tipo de dinâmica? Já ouviu isso aqui? Então a gente tem que prestar atenção que tipo de testemunhas nós somos. Só que Jesus, ele coloca para a gente. Quem já viu Jesus, levanta a mão. Já viu, irmão? Como é que foi ele? Viu ele como? Visivelmente, já viu ou não? Irmão, eu já. Sou o único aqui que viu Jesus. A Bíblia diz que nós nos tornamos testemunha ocular desde o momento que a gente crê nas Escrituras. Bem-aventurado quem não viu, mas creu. Então no momento que eu creio nas Escrituras, eu me torno tão semelhante, se não igual, a quem já viu Jesus. Vou perguntar mais uma vez: quem já viu Jesus? Ficou fácil, né? Está certíssimo. Nós não o vimos, mas cremos através. Afinal de contas, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Conhecereis a verdade se libertará. Então no momento que nós conhecemos a palavra, damos importância para ela, é como se tivesse visto Jesus através da palavra. E é uma realidade. Então todos nós somos testemunhas o quê? Muito obrigado. Somos testemunhas o quê?
ocular. Diga, meus olhos viram Jesus. Essa palavra que nós asseguramos em nossas mãos, das Bíblias que os irmãos portam nas suas mãos, ela anuncia sobre quem? Em toda a história, desde o início ao fim. Desde o início ao fim. Em Gênesis, façamos, ele já estava lá. Se ele nada que foi feito se fez. João capítulo 1 diz que ele é a luz do mundo. Em Apocalipse diz, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Toda a Bíblia anuncia a ele, de trás para frente, tudo. Até os profetas. Isaías, 750 anos, anunciava Jesus sem saber e sem vê-lo. Tomado pelo Espírito Santo, falava de Jesus. Existe um texto muito conhecido que as pessoas acham que Jesus era feio. Quem acha que Jesus era feio? Feio é quem está do seu lado. Jesus é lindo. Jesus é lindo. Olha para essa pessoa do seu lado e fala, nada a ver com Jesus. Aqui, por que eu digo que há uma falácia que Jesus não tinha nenhum tipo de estética ou boniteza? A Bíblia diz, Isaías 53, que ele levou sobre si nossas dores, nossos pecados. Ele não havia parecer nem formosura. Mas a profecia de Isaías era uma profecia de massacre. Alguém é bonito no dia da surra, irmão? Alguém é bonito no dia que está apanhando, né? Jesus está tomando coroa de espinho, está pregado numa cruz. Isaías tem uma visão de como ele ficaria, porque aquela forma, aquele dia que não tinha parecer nem formosura, éramos nós antes de ter aceitado Jesus. Éramos feios sim, mas agora depois que a gente aceitou Jesus, dá uma olhada de novo agora. Não, dá uma olhada de novo agora, irmãos. Vê se não ficou bonitinho. Então dá um recado para esse irmão. Bom dia, irmãos. Dá um recado para ele e fala assim, você sem Jesus vai voltar a ficar feio de novo. Viu? Qual o motivo de nós estarmos bonitos? Jesus está em nós. Então diga assim, eu sou uma testemunha ocular. Digo, meus olhos viram o Senhor. Quando nós olhamos o texto, a gente vê dois tipos de sacerdote aqui. E um é chamado de sumo sacerdote, que é o Caifás. Caifás, ele que é o sacerdote. E não estou jogando ainda para Pilatos, que pertence a Roma. Já é questão do governo. Mas ainda assim, Anás e Caifás estão coligados, ligados ainda aos romanos. Eles são sacerdotes do templo, mas têm compatibilidade jurídica, política de Roma. Eles compactuam com Roma ainda. Só que o texto aponta dois sacerdotes para a gente. Dá uma leitura para nós entendermos mais uma vez. Primeiro levaram Jesus a Anás, no verso 13. Pois era sogro de Caifás, então era a família. Anás, ele não estava mais no banco do jurídico, ele não estava como o sumo sacerdote, mas a influência dele de Roma era tão grande que mesmo ele perdendo para o seu familiar, ainda assim ele continuou mandando, portanto que levaram para lá. Quem levou para lá? Aqueles soldados do templo que pegaram Jesus lá, quando Judas deu um beijo em seu rosto, o traíram com 30 moedas de prata. Levaram primeiro para a casa de Anás. E o texto diz, ele era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ou seja, o sumo sacerdote aqui é Caifás. Aí no verso 14, Caifás foi quem tinha dito aos líderes, outros líderes judeus, é melhor que um homem morra pelo povo. Ou seja, Jesus está tocando fumaça em tudo, botando fogaréu em tudo. Prega, cura, morto levanta, pessoas reconhecem. Lázaro foi ressurreto entre os mortos, está trazendo uma fama. Isso está trazendo um problema, por quê? Porque a alegoria do contexto é o seguinte: Caifás e Anás são sumos sacerdotes. Então o povo vem para cá para adorar a Deus no templo. O povo vem para cá para entregar as ofertas. Só que Jesus está mandando um fogo em todo o arraial, Judéia, Galiléia, Samaria, tudo quanto é lugar Jesus está pregando. E está tirando o foco desses homens. E está pregando aquilo que eles não estão pregando. Eles estão vendendo indulgência. Eles trazem dificuldade para o povo porque eles estão com Roma. Mas Jesus veio libertar o cativo, libertar o oprimido, libertar o povo das amarras e das indulgências religiosas. Lembra João 8,32? Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Isso tem incomodado a ele. Aí o Caifás, ele diz, é melhor ele morrer pelo povo, é melhor que alguém morra pelo povo. Ou seja,
Em outras palavras, eu ainda vou matar esse Jesus. É as palavras de Caifás, o sacerdote do templo, cujo qual ele servia a um Deus que ele desconhecia, porque o Filho de Deus estava na terra, ele não reverenciava como o Filho de Deus. Aí o texto diz que lá dentro o sumo sacerdote começou a interrogar Jesus. Houve um interrogatório, ok? Um pleito contra Jesus a respeito dos seus discípulos e seus ensinamentos. Sabemos muito bem que nesse tempo aqui ainda não eram os evangelhos. A religião conhecia, era uma seita para os romanos chamada O Caminho. João Batista começou com isso: eu vim apenas preparar o caminho. Aí se tornou mais longo, dizendo: ele é o caminho, a verdade e a vida. Então a religião predominante aqui, que é o nosso evangelho de hoje, era uma seita chamada o Caminho, que eram os ensinamentos. Qual religião você é? Eu sou o caminho, né? O caminho dava norte para Jesus. E aí no verso número 20, Jesus vai responder ele dizendo assim, falei abertamente a todos, ou seja, não escondi de ninguém o que eu creio com a verdade de quem eu sou filho. Ensinei regularmente nas sinagogas e no templo onde o povo se reúne. Por que me interrogas? Perguntou Jesus. Pergunte aos seus que me ouviram se eles sabem o que eu disse. Um dos soldados daquele lugar, um dos guardas no qual guardavam o templo e também a vida de Caifás, ele pegou e deu um soco em Jesus. Vejam bem, um dos guardas do templo estava perto, bateu no rosto de Jesus dizendo: isso é maneira de você responder ao sumo sacerdote? Jesus não desrespeitou ele. Falou: pergunta o povo o que eu fiz, você está me perguntando? Eles são testemunha. Mais uma vez Jesus chamou o povo como testemunha, ou seja, alguém que ouviu a mensagem tem a qualificação para falar a verdade, que Jesus vai ser agora acusado por falsas testemunhas. Então Jesus está dizendo assim: pergunta ao povo o que eu fiz por eles. Aí Jesus disse a ele perguntou a ele assim: eu fiz alguma coisa de errado? No verso 23, mas me diga, o que eu fiz de errado? Por que você me bateu? Então amarraram eles agora, nesse exato momento. Nós iremos continuar na quarta-feira. Eles vão levar a Pôncio Pilatos, ok? Aí vai ter aquela história que você conhece, que ele diz: olha, lavam minhas mãos, esse homem é inocente e tudo mais. Então a gente vai para essa série de intrigas chamado testemunhas aí, ok? Agora, veja atenção, chegando na casa de Caifás ainda, com a visão de Mateus. O que acontece na casa de Caifás agora? Evangelho de São Mateus, capítulo 26, verso 57. Diga assim: Caifás e Anás. Beleza? Vamos lá. Verso 57, por favor, acompanhem. Então os que haviam prendido Jesus o levaram para a casa de Caifás. Lembra? Ele saiu amarrado lá de Anás, foi para Caifás. É a mesma cronologia. O sumo sacerdote, onde estavam reunidos os mestres da lei e os líderes do povo. Lá dentro aonde? Pergunta, lá dentro aonde? No tribunal deles, chamado Sinédrio. É o lugar onde julgava, o lugar onde era o tribunal, literalmente, como a figura mostra para a gente. Então lá dentro, no Sinédrio, os principais sacerdotes de todo o povo, todo o conselho dos líderes, o povo tentavam encontrar uma testemunha. Preste atenção no texto: uma testemunha que fizesse o quê? Que mentisse a respeito de quem? De Jesus, para que pudesse condená-lo à morte. No verso 59, tá certo? Então eles estavam reunidos, a cúpula não tinha argumento, porque todas as obras que Jesus fizera foram justificadas, teve os selos de qualidade, mas eles estavam querendo uma testemunha. E você conhece muito bem que na morte, quando ele é ressurreto, alguém paga alguém para dizer que os discípulos haviam roubado o corpo de Jesus. Ou seja, essa coisa de alguém se corromper pelo evangelho não é de hoje. Essa coisa de alguém mentir, dizer que já viu um anjo, já não é de hoje. Essa coisa de alguém mentir, essa testemunha só, que o interesse dela é o dinheiro, já não é de hoje. Então tentaram arrumar uma testemunha mentirosa. Existe testemunha mentirosa? Sim ou não? Quem já viu alguém que se vendeu por alguém indo testemunhar? Eu tive alguém que foi testemunhar vendida pelo recurso. Se eu ganhar a causa, eu te dou uma porcentagem. Então existe alguém que se vende, que ela mesma não tem os princípios dela. E eles tentaram, esses líderes do povo religiosos tentaram comprar pessoas, né, para que pudessem mentir a respeito de Jesus. Claro, a intenção deles é matar Jesus. Ele não precisa ter essa intenção, porque isso é o que Jesus vai fazer agora. Jesus mesmo diz: ninguém tira a minha vida, eu mesmo vou lá dou.
Ninguém tem poder de matar o Filho do Homem. Ele que se entregou. No último suspiro, ele olha para o Pai pregado naquela cruz. Ele diz: Pai, em tua mão entrego o meu espírito. Por mais forte que sejam os homens, pela maior quantidade de pessoas, ninguém pode matar Deus. Diga: Deus não morre. Ok? Então, tentaram pegar uma testemunha. Embora, no verso 60, embora muitos estivessem dispostos a dar falsos testemunhos. Ou seja, dá para entender que o mesmo Jesus que alimentou aquelas multidões, também tinha gente ali comendo um prato de Jesus, mas na primeira oportunidade queria falar mal dele. Então muitos da multidão queriam dar falsos testemunhos. Olha só como é que são falsos, né? Não puderam usar o depoimento de ninguém. Por que não puderam usar o depoimento de ninguém? Porque nenhum depoimento tinha consistência. Jesus, ele tinha que ser acusado, né, de uma veracidade muito real, algo que pudesse dizer assim: ele está blasfemando contra Deus, e a única condição seria se ele reafirmasse que ele era Deus. Aí o Caifás vai conseguir consistir, e o Pilatos também, de uma declaratória em que ele não pode negar. A declaratória é: tu não é Deus? Não sou. Mas tu é filho dele? Sou. Tu que dizes, né? E aí a gente vai se aplicar isso aqui na nossa vida, porque muitas vezes a gente precisa ter consistência nessa palavra que nós somos. Quem que nós somos? Filhos de Deus, sim ou não? Filhos de Deus. Nós somos levados a tribunais dos homens várias vezes. Tu é cristão? E nós precisamos ter essa afirmação, essa confirmação para a gente, porque Jesus, ele se expôs para a gente não deve envergonhar o evangelho de Cristo. Está comigo aí, não? Embora muitos tivessem testemunhas, são falsas, ok? No verso 60, para dar falso testemunho, não puderam usar depoimento de ninguém. Por fim, apresentaram dois homens. Eu acredito que esses dois homens foram comprados, e também acredito que esses dois homens, eles deviam ter, em alguns milagres desses, suponhamos aqui, o milagre da multiplicação de 5 pães e 2 peixinhos, estavam famintos, e um dia se alimentaram de Jesus, né? Porque assim, pessoas se alimentam da gente, do que a gente tem, mas na primeira condição fala mal da gente pelas costas. Verdade ou mentira? Não é um culto de fofoca, não, culto de verdade. É ou não é? Alimenta alguém, dá emprego para alguém. Amanhã um funcionário te abandona dizendo que você é um péssimo patrão, mas ele entrou lá passando necessidade, dificuldade. Alimenta alguém, recebe alguém na igreja, recebe alguém na cela, recebe alguém na sua casa, né? Porque quando as pessoas estão mal, no nível da miséria, você é um anjo para ela, mas deixa ela se levantar um pouquinho, está numa condição, ninguém manda na minha vida e por aí vai. Tem alguém assim? Não. Aqui não, né? Mas alguém conhece alguém assim? Não. Não, isso aqui só tem lá em Berseba. Aqui em Rehoboth não tem não, tem? Só lá, não é? Já fez por alguém, Ivan? Já fez por alguém? Aí esse alguém foi testemunha a favor ou contra? Contra, como é que pode? Contra. Imagina, alguém que comeu na mesa de Jesus, alguém que foi alimentado pelos pães, pelos peixes de Jesus, alguém que talvez, alguém da família foi curado por Jesus, ou talvez essas pessoas mesmas, no momento de revolta, desviaram e agora estão lá para testemunhar contra. Esse espírito, meu irmão, do contra, ele continua ainda peneirando até hoje, esperando a próxima vítima. Tem alguém aí, não? Tem alguém aí, não? Alguém que quer? Espírito contra, quem não ajunta, espalha. E tentaram levantar contra Jesus. Eu acredito piamente que esses homens conheciam e já estiveram do lado de Jesus. Agora veja bem, irmãos, um texto incrível em que João traz para a gente no capítulo 12, verso 9. Já falei disso algumas vezes, vamos voltar aqui para você ver o poder da testemunha. Não há texto melhor do que esse aqui para falar o que é uma testemunha de verdade. Vejam bem, Evangelho de João capítulo 12, verso 9. Vamos lá? Evangelho de João 12, 9. Quem achou? Se não achou, está no telão já. Vamos lá? Evangelho de São João capítulo 12, verso 9. Muito obrigado. Quando o povo soube da chegada de Jesus, correu para vê-lo. E também a quem? Lázaro. Diga, Jesus e Lázaro. Pelo menos 3 vezes para o sono embora. Você está assim, ó. Jesus e Lázaro. Jesus e Lázaro. Fala, irmão. Jesus e quem? Fala, Jesus e Lázaro. Ele está em Betânia. Jesus ressuscitara Lázaro no Evangelho de João capítulo 11. Em Betânia. Agora ele está lá. Só que Jesus chegou em Betânia. O pessoal quer ver Jesus, mas quer ver o quê? Testemunha. Nós somos esse Lázaro da história.
Jesus ressuscitou a gente de uma vida antiga, morta, pacata, uma vida pecaminosa. As pessoas querem ver Jesus, mas querem ver a mudança na sua vida também. Então o texto diz que eles foram lá para ver Jesus e Lázaro. Por que Lázaro? A quem havia ressuscitado dentre os... Fala para essa pessoa do seu lado, a sua mudança de um estado de morte para a vida vai levar muitas pessoas a conhecer Jesus. O texto não exima a nossa responsabilidade, ele não tira a gente. Ele diz, eles foram ver quem? Jesus. Mas Jesus estava sendo desdenhado por muita gente, ainda era bagunçado ainda. Para muita gente ele é um falso profeta, mas contra fato não há argumento. O que dá legitimidade ao ministério de Jesus? Do lado dele estava um morto que ele havia ressuscitado, de 4 dias atestado, óbvio para todo mundo. A sua irmã falou, cheira mal, todo mundo já tinha chorado o túmulo de Jesus. Mas irmão, se tem uma testemunha viva nessa manhã, que levante a sua mão para os céus aí. Diga assim, o evangelho é uma verdade. Porque se não fosse o evangelho, eu não estaria aqui. Dá uma salva de palmas se você pode. Então, Jesus ainda está sendo desdenhado, chamado de falso profeta. Muitas pessoas ainda o querem o pegar como alguém que está transgredindo a lei do templo, a lei de Roma, está quebrando todo o protocolo. Só que quando foram visitar, souberam que Jesus estava lá, falaram assim, vamos ver se esse morto está de pé mesmo. Chegaram lá, o cara está... Vamos ver se ele fala. Lázaro estava, glória ao nome do Senhor. Vamos ver se ele come. Lázaro estava fazendo uma refeição do lado de Jesus. Vamos ver se ele anda. Jesus andava e Lázaro ia do lado. Tem alguma testemunha aí que está assim andando, falando, comendo, vestindo, olhando? Não, eu quero saber se tem uma testemunha viva de Jesus aqui. Eu quero saber se hoje, nessa manhã, você é testemunha que você não via, mas vê, que você não tinha vida, mas tem, que você não falava, agora fala, que você era morto, mas agora você tem vida. Cadê? Quantos tem aqui? Cadê os Lázaros nessa manhã? Ah, dá um glória a Deus no seu lugar aí, meu irmão. Oh. Se um dia alguém falar assim, eu nunca vi Jesus, essa história é mentira, você fala, contra fato não há argumento. Olha eu aqui. Mas como assim? Eu era cego, agora eu vejo. Eu era coxo, agora eu ando. Eu era um bêbado, agora não sou mais. Eu era maconheiro, agora não sou mais. Eu estava morto, agora eu tenho vida. Cadê a vida de Deus em você? Nós somos essa testemunha. As pessoas querem ver Jesus, mas querem ver o testemunho dele. E o que dá legitimidade em Betânia, em que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, foi que, pega a história do Antigo Testamento, quem ressuscitou o morto? Tá, tudo bem, Elias, Eliseu, você vai ver lá, tudo bem, sem problema. Mas nos tempos de Jesus, quem estava ressuscitando o morto? E todo profeta, ele é conhecido pelos feitos comprovados. Aí Jesus estava pregando em Betânia de novo e o testemunho estava do lado. Hoje tem um evangelho sendo pregado e testemunhos. Eu sou um, Adriano é outro, né? Hoje nós estamos pregando aqui. E quantos testemunhos nós temos aqui em cima? Pelo amor de Deus, tem alguém aí não? Quantos testemunhos nós temos aqui embaixo? Quantos testemunhos nós temos aí em cima? Quem é testemunha? Quem está validando hoje que a Bíblia é a palavra de Deus viva e eficaz? Quem está testemunhando hoje que você foi ressuscitado pelo poder do Evangelho? A medicina, os homens, a família, ninguém cria em você. Mas Jesus veio com um vento poderoso chamado Espírito Santo de Deus e deu vida no lugar da morte e tirou no laço do passarinheiro, nos tirou de um lago de enxofre, nos tirou de um lamaçal de pecado e nos colocou agora no reino do seu Filho amado. Cadê as testemunhas nessa manhã? Faça barulho novamente no seu lugar. Porém, você sabe que o tanto que Jesus incomoda pessoas, o testemunho também. Fala de alguma coisa. A gente tem que tomar cuidado, porque precisamos testemunhar o que Jesus faz, mas precisamos saber para quem nós iremos falar. Fale para alguém que você conseguiu uma vitória. Fale para alguém que está dando tudo certo na tua vida.
Quer ver, suponhamos aqui, você entrou agora aqui, está um mês em Rehoboth, Deus já abriu porta, está acontecendo um milagre, Deus está convertendo, família não bebe mais, todo mundo se batizou. Começa a falar isso para quem não tem ainda uma acentuação do Espírito Santo ainda. Vai dar muita inveja. Mas o sangue de Jesus vai descobrir, tá? O sangue de Jesus vai descobrir. Fica tranquilo que o carro 2025 você vai botar lá fora na garagem, já tá comprado pelo sangue de Jesus, tá? Pelo sangue de Jesus. Agora preste atenção, olha o que diz no verso 10, João 12, 10. Então os principais sacerdotes decidiram matar também a quem? Mas interessante, isso não era para matar só Jesus. Mas o testemunho é tão convalidado que as pessoas querem calar a nossa boca. Fala assim, ninguém vai parar o meu testemunho. Tem alguém que diga, ninguém vai calar a minha voz. Está entendendo que quiseram pegar Jesus, mas o testemunho que era Lázaro estava tão fluente que falaram assim, não vai adiantar matar só Jesus, se deixar Lázaro o negócio vai continuar. Você está entendendo? Fala assim, ninguém vai calar a minha boca profética. O teu testemunho incomoda. A tua vitória, acabou? Foi só o Ageu aqui? Não? Fala assim, a minha vitória incomoda. Então pare com esse negócio de achar que não, as pessoas estão perseguindo só Jesus. Vai perseguir a gente, porque se o nosso testemunho incomodar, é o efeito do Evangelho. Jesus está em nós. Lembra do que ele falou, João 15? Sem mim nada podereis fazer. Então se você tem feito alguma coisa, é porque Jesus está contigo. Você, sinceramente, você sozinho não tem nem vontade de levantar da cama. Mas por que você levanta? Por que você decide vencer os seus leões? Por que você não entrega as cartas? Por que você não se abate? Porque Jesus te fortalece. Toda manhã Ele te levanta, Ele te impulsiona. Você tem 1000 motivos para desistir, mas Jesus colocou 1001 na frente. Por quê? Porque maior é o que está em você do que as forças do inferno que tenta fazer a gente desistir. Alguém recebe nessa manhã aí, não? Então quiseram matar Lázaro. Repete comigo, decidiram também matar Lázaro. Então fala para essa pessoa, tem muita gente decidindo matar você. Tem muita gente decidindo matar. Irmãos, às vezes não é físico não, tá? Físico não. Às vezes é espiritual, uma desmotivação emocional, uma morte pessoal, uma morte de um sonho. Tem muita gente querendo ver a gente igual o Lázaro estava. Deixa lá, está fedendo já. Tá não, irmão. Jesus já mandou sair para fora há muito tempo. Claro, saía para fora, né? Não vi ninguém sair para dentro. Sai para dentro, não entra, né? Então Jesus já mandou sair há muito tempo. Então fala para essa pessoa do seu lado, já era para você estar fora há muito tempo. Está fedendo porque quer. Verso número 11 diz assim, irmãos: pois por causa dele, qual é o assunto do versículo 10? Diga, Lázaro. Ao verso 11 diz, pois por causa dele, dele de quem? Lázaro. Ó, peraí. Jesus fala que com os nossos frutos que nós daríamos, glorificaria o seu nome. Mas o texto está dizendo, e Jesus não é ciumento igual a gente é não, tá? Os frutos que Lázaro está dando, aqui, nessa parte da testemunha, está ganhando mais vida do que Jesus. Porque as pessoas vinham para ver Jesus e criticá-lo. Mas, contra fato, o efeito de Jesus é Lázaro. A legitimidade do ministério de Jesus é Lázaro. Então o texto diz que por causa dele, muito do povo que havia abandonado criam em quem? Uau! Jesus vai ganhar vida? Vai nada. Quem vai ganhar vai ser eu para ele. Mas você está com um problema disso, achando que é heresia? Não. O efeito do evangelho agora está em nós, a mudança está em nós. E tudo que a gente faz, a gente não levanta a mão e fala, Pai, glória para o teu nome. Não é ou não é? Que ele cresça e eu diminua. Mas existe um efeito, uma massa, uma pessoa. Por que o Espírito Santo veio e não foi soprado na parede? Porque a parede não tem vida. A parede não fala, a parede não trabalha, a parede não estuda, a parede não casa, a parede não passeia, a parede não cultua. Por que o Espírito Santo soprou em você? Porque você é o movimento perfeito de Deus na terra.
Você é a obra perfeita de Deus na terra. Quando você levanta, começa a se movimentar na terra, o Espírito começa a fazer. Presta atenção, Gênesis diz que a terra era sem forma e vazia. Já reparou que vem depois? Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Talvez algumas coisas ainda estejam sem sentido para você, sem forma e vazia, mas é só começar a se movimentar, porque a transformação é Ele que faz em nossas vidas. A primeira transformação que ele diz é: haja luz e houve luz. Depois colocou as coisas no seu devido lugar. Então dá um tapinha no ombro desse irmão e fala: se movimenta, que o resto é com Deus. Fala mais alto, fala: se movimenta. Sai desse túmulo, Lázaro. Vem para fora. O resto é com Deus. Pode gritar no ouvido, irmã. Quem é testemunha de Jesus aqui? Nos nossos dias, como seria isso? As pessoas estão lá, Jesus está lá, você imagina. As pessoas, ao invés de vir ver Jesus, eles foram ver Lázaro. Ao invés de se converter com Jesus, eles se converteram com Lázaro. Não há problema nisso, pessoal. Não há. Senão Jesus não tinha ressuscitado Lázaro. Jesus falou assim: eu preciso que o meu testemunho, porque, irmãos, deixa eu te falar, o teu testemunho precisa ser maior do que você. Está entendendo? Você não tem nada a ver, mas o que Jesus fez na sua vida é maior do que você. Você entendeu? Não é sobre o seu dinheiro, não é sobre o seu cabelo bonito, os seus olhos bonitos, não é sobre o lugar que você mora, a roupa que você veste. Não, é sobre o que mudou na sua vida. Os seus comportamentos anunciam Jesus. Digam: o meu testemunho. Está fraquinho, hein? Digam: o meu testemunho é maior do que a minha vida. O que as pessoas lá de fora precisam entender e saber? Isso aí, a nossa mudança. E vinham ver a Lázaro, e através de Lázaro aceitavam Jesus. Está entendendo o poder de uma testemunha verdadeira? Então o que a gente aprende? Verdadeiras testemunhas carregam consigo uma transformação. Verdadeiras testemunhas carregam consigo características visíveis de uma vida transformada. Verdadeiras testemunhas. Você pode estar aqui na igreja, mas se não há evidências, sinais vitais da nova vida em você, você ainda é como Lázaro na parte de dentro. Todos aqueles que já saíram de uma vida morta, está arrebatando a vida para o reino de Deus. Todos aqueles que saíram de um lugar onde estava morto, antes de conhecer Jesus, antes de ouvir a voz dele, já está voando, flutuando na asa do Espírito Santo. Então diga comigo assim: o meu testemunho de vida é uma evidência comprovada que Jesus habita em mim. Dá um abraço quem está do seu lado. Fala: para de cheirar mal, hein? Podemos caminhar? Vamos voltar ao Evangelho 26 de Mateus, verso 61, por favor. Evangelho de Mateus 26, verso 61. Alguém me acompanha? Se você ver no verso 60, ele vai terminar, apresentaram dois homens, duas testemunhas, né? E aí ele começa a dizer no 61, que declararam, essas duas testemunhas que declararam, esse homem disse: sou capaz de destruir esse templo e reconstruir em 3 dias. Irmãos, quando eu leio essas coisas, fico imaginando, esses caras viram Jesus pregar, não porque queriam a mensagem, porque queriam criticar a mensagem. Aí a gente pode ter testemunha aqui desse nível aí, dizendo que é da igreja, dizendo que ia crer no Evangelho, mas está para criticar o Evangelho, e na primeira oportunidade vai testemunhar contra o Evangelho. São aqueles que falam: igreja, sai pela rede social falando mal da igreja, mas já viveram na igreja, já comeram na igreja, já se alimentaram na igreja, já disseram que amaram a igreja, e agora não ama mais, está aqui contra Jesus aqui. Está comigo aí não? Devia estar com Jesus. Aí no verso 62 diz assim: então o sumo sacerdote se levantou e disse a Jesus: você não vai defender dessa acusação? Você não pode dizer nada em sua defesa? Jesus, porém, permaneceu calado. O sumo sacerdote lhe disse: exijo em nome de Deus vivo que você nos diga se é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ah, que oportunidade. Jesus, ele não vai responder quem fica falando e não tem compromisso, não tem propósito. Levantaram uma coisinha, ele não vai debater com essas pessoas, ele vai falar quando tiver propósito. Agora perguntaram se ele é filho do Deus vivo. Lembra de Mateus? Eis aí é o meu filho amado, a quem eu tenho prazer.
quando ele se batizou. Agora chegou a hora de ele exaltar, ele não pode negar. Irmãos, aqui eu vejo a gente, quando a gente está diante de uma autoridade, diante de alguém muito supremo, maior do que a gente, né? E tenta nos interrogar, dizendo para a gente sobre a nossa fé, sobre o evangelho. Por exemplo, num trabalho, coisa simples, mas num trabalho, por exemplo, seu trabalho não aceita que você seja cristão, não aceita que você fale de ninguém. Seu trabalho não aceita que você nem ouça louvor e não pode falar em nome de Deus. Olha que prova aqui. Jesus está diante de um tribunal, estão perguntando para ele, a primeira informação é dizendo que ele falou que ia derrubar o templo e construir em 3 dias. Isso aconteceu, foi uma realidade. Só que não era o templo físico, ele estava falando dele mesmo, que ele morreria, o 3º dia ele ressuscitaria, ok? Mas agora, o Caifás, ele está tão indignado que diz: responda para mim, em nome de Deus, se você é filho de Deus. Quem é filho de Deus aqui? Então por que as autoridades, as pessoas perguntam e a gente nega? Porque o nosso testemunho não é florescido. Porque o teu Facebook ou o teu Instagram está lá, @Flamengo, @Vasco, time. Por que não está lá? Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Por que você não posta mais coisas sobre a Bíblia? Por que você não muda o teu perfil? Por que você não engrandece o nome do Senhor? Por quê? Porque você tem medo daquilo que irão falar. Está faltando para a gente, irmão, testemunha. As pessoas têm muito peito para usar escrito uma camisa de Jesus, mas não tem peito para assumir. É muito fácil botar uma camisa escrito Jesus, mas o difícil é você ter peito para assumir que você é um cristão autêntico, de verdade e verdadeiro. Está comigo aí, não? Agora ele diz assim: diga, jura para mim que você é filho de Deus. Olha o que diz no verso 64. Jesus respondeu: é como você diz. Eu separei 2 textos para você ver que essa palavra, como você diz, não é como se Jesus tivesse negado. Ele diz: é como você diz, é uma confirmação. É como você está dizendo, entende assim? Dá para ler assim? Eu lhe digo que no futuro, mais confirmação, você verá o Filho do Homem sentado à direita de Deus poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Agora, olha o que São Marcos, o Evangelho de Marcos 14, verso 62 diz para a gente, com a mesma pergunta, com outra visão sinóptica do Evangelho aqui de São Marcos aqui. Marcos 14, verso 62. Marcos 14, verso 62. A mesma pergunta. O que Jesus foi interrogado? Me diz se você é filho de Deus. O que ele diz? Eu sou, disse Jesus. Vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Deus Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. O que Jesus falou? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Nunca negue a sua identidade. Não se renda por causa de um salário, por causa de uma moradia, por causa de uma alta ajuda de alguém. Você não vive da ajuda da terra, o teu favor é do céu. Não negue Jesus por nada. Entre o Evangelho e aquilo que lhe fazem para você, prefira o Evangelho. A Bíblia diz: fui moço, hoje eu estou velho, nunca vi um justo desamparar, nem sua descendência mendigar um pão. Se os homens fecham a porta, Deus abre uma garagem para você. Ok? Há tesouros escondidos para aqueles que não o negarem, o Senhor irá revelar. Está entendendo? Mas vale agradecer e obedecer a Deus do que aos homens. Nunca negue a sua verdade. Se você é uma testemunha que saiu do túmulo, está de pé aí fora, grite para todo mundo que Jesus é Senhor da sua vida, é Senhor da sua casa, é Senhor da sua família, é Senhor dos seus sentimentos, dos seus negócios, do seu casamento. Jesus é Senhor e Salvador da sua vida. E se você já entregou a vida para Jesus, confessou com seus lábios, declarou com seu coração, já desceu as águas do batismo, diga: Jesus, eu te amo. Então dá uma salva de palmas para ele aí, meu irmão. O que Caifás vai fazer agora? Caifás agora ele vai tomar uma declarativa, vai fazer algo sobre o judaísmo. Toda vez que alguém se declarava arrependido, né, e querendo remir a culpa do povo, ele rasgava as vestes, um símbolo de rendição a Deus, de humilhação a Deus. Olha o que Caifás vai fazer no verso 65 do Mateus 26, por favor. Verso 65. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: blasfêmia! A única coisa que Jesus poderia sofrer é isso. Uma palavra chamada blasfêmia, quando ele se comparava com Deus, né? Aí ele disse: blasfêmia, que necessidade temos de testemunha mais? Todos ouviram, é blasfêmia. Qual é o veredito agora? Culpado. Responderam: então ele merece o quê? Morrer. E começaram mais uma vez.
começaram mais uma vez a cuspir em Jesus, no rosto de Jesus, dar soco em Jesus. Olha que texto bem claro. Dá o quê? Mostra para a pessoa o que é um soco. Não faz não. Começaram a cuspir em Jesus, socar a cara de Jesus. Está comigo aí não? Olha o que esse texto vai dizer ainda, que parece que encapuzaram, colocaram uma carapuça em Jesus e começaram a dizer: diz agora quem te bateu, tu não é Deus? Adivinha quem te bateu? Zombaram de Jesus. Cá para nós, quem tem sido perseguido aí? Está nesse nível ou não? Então não é perseguição? Não é, a gente reclama de pouca coisa. Olha o que nosso Senhor passou. Se você é uma testemunha de Jesus, dá as costas, que ela seja larga, ok? Ninguém sofreu um soco aqui ainda. Então começaram a cuspir no rosto de Jesus, e eles disseram assim: ele merece morrer. Então começaram a cuspir no rosto dele, e dar soco em seu rosto, e zombavam, dizendo assim: profetiza para nós, profeta, tu não é Cristo? Quem foi que te bateu dessa vez? Fizeram uma zombaria com o nosso Senhor. Irmãos, todos nós estamos aqui, está bem cheia a igreja nesta manhã, todos nós estamos aqui. Ninguém pode comparar ao episódio que acabamos de ler. Então diga para você e para quem está do seu lado, fala assim: para de ser frouxo. De verdade, irmão, dá para aguentar. Ai, porque o meu gás está acabando. Frouxo. Está reclamando de algo que nem acabou. Está acabando. Alguém que reclamou de uma coisa, irmão, nunca conseguiu êxito nela. Uma vez que você reclama, é como se você tivesse entupido um cano. A água não desce. A Bíblia diz para nós sermos gratos em todos os momentos. Tem alguém aí não? Tem alguém aí não? Ninguém sofreu nenhuma zombaria e nenhuma humilhação como ele. Agora, preste atenção, no Novo Testamento, para que a gente não fique assim: foi no dia de Jesus, tá bom. A igreja se fincou. A igreja primitiva começa com Atos dos Apóstolos, capítulo 2. O som do Espírito Santo invade o cenáculo e todos são tomados em língua. Você conhece a história. Em Atos 3, o Pedro prega e alma se converte. No 4 também, além de 3.000 almas, depois mais 5.000 almas, Pedro começa a pregar, o aleijado começa a andar, o cego começa a ver. Há uma evidência de sinais, porque o evangelho não é feito somente do que eu falo, mas da transformação que é mudada e dada à vida das pessoas. Então, o que o evangelho está precisando agora na igreja primitiva? Levantar mais verdadeiras testemunhas. E a verdadeira testemunha é aquelas que provaram e viram o gosto dessa água. Então 3.000 pessoas agora se tornam testemunha de Jesus. 5.000 pessoas se tornam testemunha de Jesus. Atos termina dizendo que a igreja teve um acréscimo. A igreja era saudável, crescia assustadoramente. O texto diz que um aleijado ficava na porta do templo, no capítulo 3. Ele costumava pedir esmola a todos que passaram, e todos davam, porque ele voltava lá de forma rotineira. Mas entra 2 apóstolos no templo e fala: não tenho prata nem ouro, quero fazer de você uma testemunha. Às vezes você acha que fazer testemunha é você enriquecer, né? Você ter alguma coisa, não. Testemunha é você ficar de pé, irmãos. O teu milagre é maior do que as coisas visíveis que Deus pode te dar, irmãos. Não diga que você vai testemunhar de Jesus, seu salário aumentar, se as portas se abrir. Seja você agora mesmo uma testemunha sem ter nada, porque não é prata nem ouro que Jesus quer. Jesus quer uma vida de pé. Ele quer alguém que era aleijado, agora está andando. Está entendendo aí não? Talvez você está aqui dizendo assim: não, agora vai dar certo. Meu irmão, a prosperidade é só um detalhe do evangelho. Se a tua vida estiver erguida de pé, as coisas vão fluir. Mas primeiro o Senhor precisa entregar para você uma vida saudável. Você precisa estar de pé. Por quê? Porque pessoas mancas, irmão, não tem como comportar coisas extraordinárias. Então o que Deus quer da gente? Não tem prata nem ouro, mas no nome de Jesus eu levanto e ando. E esse aleijado foi entrando para o templo, irmão, adorando. E o pessoal falou: caramba, não era o da porta? Era, mas não sou mais. Você pode ter entrado para cá assim, manco. Você pode ter entrado hoje aqui assim, aleijado, com algumas áreas da sua vida. Mas irmão, se eu fosse você dar um salto nessa manhã, nesse lugar, agora mesmo onde você está aí, um salto aí, meu irmão, dizer assim: eu não estou mais aleijado não, essa área é o que está me pegando. Não, só tem 200 pessoas de pé dando um salto. Por favor, sente aí rapidinho. Você vai dar um salto? Não é para não ficar sem graça. Quem está do seu lado fala: ia lá, você vai dar um salto, porque você vai inoperar aquilo que te amarra na terra. Você vai neutralizar aquilo que te anda, trazendo um
tempo de coxinão para você. Talvez você está, alguma área da sua vida não se move. Você acha que a prata e o ouro vai resolver. Não, o que vai resolver essa área da sua vida hoje é Jesus. Então, em nome de Jesus, dá um salto nesse lugar, nessa manhã aí. Glorifica o nome do Senhor aí, se você pode. Agora se assente, por favor, quem está morto. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Fique sentado quem está morto. Isso aí. Pode sentar, irmãos. E ele está morto. O pai do Pedro está morto. Não acredito. Coluna. Jesus queria te curar agora. Quem pode dar um salto de libertação, de cura, de transformação nessa manhã? 1, 2. Peraí, sem ansiedade. 1, 2, 3. Aleluia. Dá um aplauso ao Senhor aí, irmãos. Aleluia. Ó, Adriano. Larga esse negócio aí, dá um salto também aí, meu filho. Vai. Isso aí. Agora é só o Adriano sozinho. Todo mundo vai gritar o Cristo para ele. 1, 2, 3. Sente, por favor, quem está abençoado. Brincar muito. Vamos lá. Eu li a mente de alguns. Pastor, brincar muito. Podia parar com isso, né? Eu ouvi aqui, o Espírito fez aqui, ó. Meu ouvido aqui. Atos 5, verso 17, por favor. Atos 5, verso 17. Tomado de inveja, testemunha ocular. Atos 5, verso 17. Tomado de inveja, os sumos sacerdotes, seus oficiais, que eram o quê? Eu já expliquei para vocês quem eram os saduceus. Vocês lembram? Saduceus era a PRF, a Polícia Rodoviária Federal de Roma. Eram aqueles elitizados, que era um serviço de inteligência de Roma. Então os saduceus eram muito perigosos e pessoas de muito destaque. Eles tomaram de inveja quem? Quem é que está reinando aqui? Diga: apóstolo Pedro, apóstolo João, apóstolo Tiago, Filipe, André, Bartimeu, Tomé. Fala, Judas foi a ralo. Já era. Os apóstolos estão aqui. Então eles estão fazendo os sinais da evidência de Jesus, no qual eu falei para vocês do capítulo 1 ao capítulo 4, ou até o 17. O que está acontecendo aqui agora é uma exposição do Evangelho. Eles estão pregando o Evangelho. Esses caras estão irados. Por quê? Porque a perseguição não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja. E não vai ser a gente que vai quebrar esse protocolo. Eu vou repetir mais uma vez para quem chegou aí no terceiro tempo aí. Se não pararam na fornalha, se não pararam nos leões, se não pararam aqui, não vai ser a gente que vai entrar nesse aqui. Dá uma balançada quem está do seu lado e fala: ninguém vai te parar não. Pode balançar ele. Não tem essa de ficar chateado. Fala, você veio para o culto, você não sabe que no culto tem essas coisas? Olha para quem está do lado, balança quem está do lado, fica de pé, senta. Tem ou não tem? Aí tomado de o quê? Inveja. O meu testemunho, o nosso estilo de vida atrai esses olhares. Inveja. Então eles quiseram bloquear a igreja. E olha o que eles fizeram: prendam os apóstolos. Ou prenderam os apóstolos e colocaram numa prisão pública. Um anjo do Senhor, porém, veio durante a noite, abriu a porta do cárcere e levou para fora. Ninguém pode tocar no ungido do Senhor. Há um escape livre diariamente. A Bíblia diz no Salmo 91, verso 11: dará ordem aos anjos ao teu respeito. Diariamente portas do cárcere são abertas, irmãos. Diariamente o Senhor trabalha em nosso favor. Na calada da noite, botaram os apóstolos lá e falaram: vão dormir que estão presos.
Você não sabe o que é o evangelho. Você já não sabe que Jesus saiu do túmulo. Você não sabe que Jesus entrou, não precisava de porta. Uma sessão de ghost do outro lado da vida. Ele veio de uma parede para outra. Você não conheceu que Filipe foi transportado de um lugar para o outro. Você não tem noção do poder da dimensão do evangelho. Deus pode transportar a gente a hora que Ele quiser. Deus pode trazer à existência aquilo que ainda não vimos. Deus não está condicionado ao nosso intelecto, ao nosso pensamento. Diga para a pessoa do seu lado: portas vão se abrir na sua vida. Olha para ela, por favor. Se tem intimidade, pegue no queixo. Se não tem, não se meta. Tem intimidade, fala para ela assim: efatá. Diz para ela, quer dizer, abra-te. Fala, vai abrir. Vai dar certo. Você vai cantar do outro lado o hino da vitória. E quando chegar do outro lado, você vai dizer o quê? Só o Senhor é Deus, vamos lá. Peraí, gente, deixa o cara chegar aqui, vai. Só Deus é o Senhor. Mais uma vez bem alto. Só o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Dá um abraço e fala assim, ó: você é um vencedor. Aleluia. O anjo do Senhor abriu o cárcere naquela noite e ele deu uma ordem. Qual é a ordem? Por que você foi liberto? Por que você foi restaurado? Por que você foi curado? Olha onde o anjo manda eles irem. Vão para o templo e transmita ao povo essa mensagem de vida. O que Deus está interessado? Para de falar das doenças, das enfermidades que não deu certo. Fala que está dando certo. Começa a falar de vida. Começa a confundir o inimigo. O dia está mal. Tem alguém aí, irmão? Não dá bala para o inimigo. Confunde o território dele. As flechas estão pegando. Talvez esteja ateada nas suas costas, mas não mostre a dor das costas. Abre esse sorriso aí e declare vida. Vida. Por que você veio para cá? Porque eu sou um testemunho da transformação de Deus na minha vida. E o fato de você levantar a mão não é que você é um repeteco de pastor, uma marionete, não. Quando você ouve a minha voz, quando eu falo de vida, você reage. Por quê? Porque você tem vida aí. Só quem tem vida aí, levante a mãozinha para cima, Lu. Quando nós falamos do que você tem, a manifestação do poder de Deus. Há uma reação do poder de Deus. Porque eu estou falando de algo que você tem. Quem tem Jesus morando dentro de você? Quem é testemunha de Jesus? Quem está confundindo o inimigo nessa manhã? Entendeu, Márcio? Tem que confundir o inimigo. Desse modo, ao amanhecer, os apóstolos entraram no templo conforme havia sido instruído e sem demora começaram a ensinar. Mais tarde o sumo sacerdote e seus oficiais chegaram reunidos pelo conselho, isso é, toda a assembleia da liderança de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. O inimigo achou que você ia ficar em casa hoje. Tá doido, cara. Talvez ontem à noite você falou assim: e agora, quem poderá nos defender? Olha onde você está hoje. Não. Quer ver você saber que está? Olha para a pessoa linda que está do seu lado hoje. Falaram assim: tentaram te ver abatido, triste, pensaram que você ia ficar igual a Lázaro, ouvindo a voz de Jesus e não reagindo. Diga, se deram mal. Cadê a sua reação então?
testemunha é vida. Vai lá e não fala do que vocês fizeram, não. Eu poderia chegar e falar: aí pessoal, a gente veio aqui, vim pedir oração para vocês, porque estão perseguindo a gente, viu? Não está fácil. Pastor, ora pela minha vida. O que ele mandou você pregar? Não é a dor. Mandou você falar o quê? Da vida. Já conhece alguém que fala mal do sofrimento, mais do sofrimento? Tem tanta vitória, mas a pessoa fala: não, mas está difícil, cuidado aí. O anjo mandou falar o quê? E o que Deus mandou, meu irmão, é para ser obedecido. Quem pode manda, obedece. Quem é do Espírito Santo, irmão. Fala para a pessoa do seu lado: fala mais de coisa boa, fala mais de vida, confunde o inimigo. Amém, irmãos? Mas quando o guarda do templo, no verso 22, chegaram na prisão, os homens não estavam mais lá. O inimigo quer visitar o nosso passado, mas não estamos mais presos nele. Não estamos. Fala assim: o passado já foi. O que a Bíblia diz? Só quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Então esquece o que você foi, esquece o que fizeram, esquece onde você estava, esquece o que falaram. O importante é que você está no lugar de vida, e vida de abundância. Alguém celebra nessa manhã também aí, meu irmão? Ei, Jesus! A prisão... gente, a Bíblia é muito sinistra. A prisão estava bem trancada, com os guardas vigiando do lado de... Mas quando abriam as portas... Acredito que o anjo do Senhor foi lá no nosso cativeiro emocional, nessa noite, essa semana. Talvez o teu próprio corpo está achando que você está lá, mas não está. A tua alma já foi trazida para esse lugar de vida. Pisa nesse lugar, fala: onde meus pés estão tem vida. Reage aí para quem está vivo aí. Vai, Samuel, reage no seu lugar aí, meu irmão. O inimigo vai querer visitar a gente onde? No passado. Lá atrás, Etienne. Não estou mais lá não, cara. Mas a prisão está lá, o cadeado está lá. Ninguém mandou ele sair, ninguém mandou. Tudo começa a mandar. E se não fizer, vai para o inferno. O mestre mandou, a gente faz. Porque quem pode manda, obedece quem tem juízo. Aí ele diz no verso 24: ao ouvir isso, o capitão da guarda do templo, principais sacerdotes ficaram perplexos, perguntaram o que aconteceria em seguida. E agora? O que a gente vai fazer agora, meu irmão? Não tem como segurar os caras não, meu irmão. Vai ter uma sessão da igreja aqui absurda. Porque, meu irmão, já canso de falar para vocês: ladrão não quer roubar casa vazia. Se não tem nada, não interessa. Por isso que acontecem algumas coisas da gente, porque nosso conteúdo que vai acontecer é muito grande. Quando Jesus está atravessando e indo para Gadara, quando ele entra em Gadara, em Decápolis, para descer na terra do Gadareno, vem aquelas ondas, aquelas tempestades querendo paralisar o barco de Jesus, a libertação. Você está entendendo que tem algumas adversidades que vêm, porque o inimigo ele não é onisciente, mas ele sabe das coisas, eles se comunicam. Então ele já sabe o que vai acontecer do outro lado, tenta parar aqui. Talvez você entrou aqui nessa manhã e algumas ondas tentaram te paralisar, algumas coisas tentaram te amedrontar. Fica tranquila, porque você vai chegar do outro lado cantando o hino da vitória. Está comigo aí, não? Então, no verso 25, alguém chegou com a seguinte notícia: o pessoal que estava preso ontem está lá no culto adorando ao Senhor. Olha para o vizinho do seu lado e fala: de ontem para hoje você é reconhecível, hein? Então os homens que o Senhor puseram na cadeia não estão nos templos. Estão aonde? Ensinando o povo aonde? No templo. O choro dura uma. Quem está nessa alegria aqui nessa manhã aqui? Eita Jesus. Quer me achar? Quer me achar? O inimigo vai tentar pegar você nas suas emoções lá. Não vai achar mais não. Fala para ele assim: o pardal me deu uma dica quando ele encontrou casa. Se ele encontrou casa, eu encontrei os altares do Senhor. Agora, olha que coisa interessante. Em seguida levaram os apóstolos e os apresentaram ao conselho do líder do povo.
E o sumo sacerdote os confrontou e disseram assim para ele: nós ordenamos firmemente que nunca mais ensinasse em nome de Jesus desse homem. Disse ele: e mesmo assim vocês encheram Jerusalém com esses seus ensinamentos e querem nos responsabilizar pela morte dele? Pedro e os apóstolos responderam: devemos obedecer a Deus antes de qualquer autoridade humana. Meu irmão, fala assim: ninguém vai calar a minha voz. O Deus nosso antepassado ressuscitou Jesus dos mortos. Depois que os senhores mataram, penduraram numa cruz, Deus o colocou no lugar de honra à direita, como príncipe e salvador, para que todo o povo de Israel se arrependa dos seus pecados e fossem perdoados. Preste atenção, olha qual é o tema da nossa mensagem. Fabrício, bota o tema. Qual o tema? Mais uma vez. Olha que Pedro vai chamar a gente à responsabilidade, por favor. Verso 32 aí, por favor. Somos o quê? Somos o quê? Somos testemunhas. Testificamos que Ele vive e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E mais ainda, o efeito dele em nossas vidas, as transformações. Efésios 4:27 nos diz assim: não deis lugar ao diabo, quem roubava não rouba mais. Isso é uma testemunha. Quem mentia não minta mais, antes trabalhe para ter com suas mãos o que é bom. Paulo vai dizer: quem está em Cristo Jesus, Coríntios 5:17, nova criatura se tornou, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Filipenses, ele vai dizer: já estou crucificado com Cristo, agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. São mudanças, são metanoias, são transformações. Quando o inimigo quiser achar o velho homem, não vai achar, porque já saiu dessa prisão, já saiu desse calabouço. A corrente está lá para comprovar, o cadeado está lá. Não, Deus transportou. O que está lá são evidências, mas a realidade sou eu aqui agora. Uma vida transformada. Tomava remédio para dormir, mergulhava em crise de depressão, agora não está mais. O inimigo tenta falar para você dos remédios talvez que está lá, e é bom você jogar fora para que ele não ache você lá. Aí você vai dizer para ele assim: quem está em Cristo Jesus, nova criatura se tornou. As coisas velhas, traumáticas, problemáticas, adoecidas se passaram, e hoje quem está aqui nessa manhã é uma nova criatura para a glória de Deus Pai. Eles decidiram matar, no verso de número 33, diz assim: decidiram matar os apóstolos. Repete comigo: decidiram matar. Aí, meu irmão, me levanta um cara que eu nunca mais esqueci dele. Eu lembro isso na época de seminário, quando eu vi esse homem aqui. Um homem provido de sabedoria, também era um dos líderes para a crise do tempo, chamado Gamaliel. E eles iam matar, iam crucificar esse discípulo, sentenciá-lo à morte. Ia fazer como fizeram com Jesus. Mas o testemunho, uma vez que ele ressuscitou, não é para morrer. Fala para você do seu lado: aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Fala com esse irmão: não vai amarrar, não vai morrer, não vai falir, não vai quebrar, não vai desistir. Aí o Gamaliel toma a palavra e diga: homens, espera aí. Vocês estão cheios de razão, providos de razão. É mister que nós possamos aí matar esses homens. Mas espera aí, cuidado para a gente não achar que está fazendo a coisa certa, fazer de forma errada. Lembra do que aconteceu? Lembrando que há um místico aqui de um monte de gente dizendo que é Jesus, etc. e tal. Os falsos profetas sempre existiram. E o que acontece agora, Dalé, é que Gamaliel vai tomar a voz dizendo assim: espera aí, que se a gente tocar nesses homens, a gente pode estar tocando contra Deus. Se não for essa obra de Deus, o próprio Deus vai desfazer dela. Que baita de conselho. Vejam bem no verso 34. Um deles, porém, um fariseu chamado Gamaliel, especialista na lei, respeitado por todo o povo, levantou-se e ordenou que fosse retirado da sala do conselho por um momento. Chamou numa reunião particular e disse: em seguida, ele disse: israelitas, em seguida, verso 35, disse aos demais: israelitas, cuidado com o que vocês planejam fazer a esses homens. Verso 33, algum tempo atrás surgiram um certo Teudas, um homem, afirmando ser muito importante. Umas 400 pessoas se juntaram a ele, mas depois foi morto. E os seus seguidores se dispersaram, e esse movimento deu em nada. Disse que era alguém, arrumou 400, uau, esse cara é profeta, mas ele morreu e o testemunho não continuou. Está entendendo o que comprova a evidência de Jesus? 2000 anos atrás. É tão vivo
como o ar que a gente respira. E ele vai dizer assim, ó, presta atenção. Depois dele, na época do censo, apareceu Judas da Galileia, que fez muitos seguidores e também foi morto. O seu grupo se dispersou. Diga assim: quando a obra é de Deus, quando a empresa é de Deus, quando o casamento é de Deus, quando Deus está no barco, não vai afundar. Não vai afundar. Fala assim: não vai afundar. Quando Deus é que sustenta a obra, quando é Deus que sustenta a sua vida, não vai. Pode ser com Teudas, pode ser com Judas, mas comigo não, está entendendo? Agora, portanto, o meu conselho é, verso 38, uau, deixa esses homens em paz, soltem. Se o que planejam fazer é meramente humano, logo serão frustrados. Se o que esses homens estão falando, que dizem que é, fazendo o que estão fazendo aí, se é só da natureza humana, daqui a pouco vai embora, igual Teudas, igual Judas, vai desfazer. Mas, verso 39, se é de Deus, vocês não serão capazes de impedi-lo. Pode até acontecer de vocês estarem acabando lutando contra quem? Deus. Quem está com uma obra de Deus aqui, uma responsabilidade? Quem está com a obra de Deus? Quem tem uma empresa que é de Deus? Quem tem uma família que é de Deus? Alguma coisa que é de Deus? Se você não está levantando a mão, é tua então, né? Eu estou dando uma chance de você entregar tudo e dizendo: Senhor, tudo é teu. Porque se você entregar para Deus, o inimigo não mexe, não toca. O testemunho dele vai parar, mas o teu vai continuar. Então esse homem foi muito sábio, dizendo assim: cuidado para você achar que está lutando contra homens, na verdade está lutando contra o próprio Deus. E aí, meu irmão, a Bíblia diz que horrenda coisa é cair na mão de Deus. Aí no verso 40, os demais membros aceitaram o conselho de Gamaliel e chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Mandaram fazer o quê? O que fizeram com Jesus? Diga: soco, cuspe, escárnio, zombaria. O que fizeram com os apóstolos? Açoite. Estamos no lucro, não estamos? Estamos no lucro, não estamos? Mas olha a reação. Por isso que eu falo: declara a vida, levanta a mão, pula no seu lugar. Porque olha o que os apóstolos ensinam para a gente. Vejam bem: depois ordenaram que nunca mais falassem em nome de, e por fim depois soltaram. Quando os apóstolos saíram da reunião do conselho, estavam alegres. Estavam o quê? Estavam alegres, pois os haviam considerados dignos de sofrer humilhação em nome de... Quantos desdenhos zombam de nós? Vai levar isso para o coração, vai dizer: está dando certo, está dando efeito. Irmão, ninguém pega pedra para atacar uma mangueira se não tem fruta, irmãos. Ninguém vai roubar um carro aqui no Rio de Janeiro, irmão, sem ar-condicionado. Está doido, irmão? Ninguém vai roubar. O que o pessoal quer? Um carrinho bonito. É, pessoa, calorzão de Bangu, 48 graus, é o que marca o termômetro. Sensação térmica de 500 graus de fogo, santo poder, ok? Ninguém vai roubar um ar-condicionado. O carro sem ar-condicionado não. Está entendendo? Ladrão quer conforto. Ladrão quer casa cheia. Está comigo ou não está? Então, eles saíram de lá dizendo assim: caramba, é por causa de Jesus? Vale a pena. O que você tem sofrido nesses dias por causa de Jesus? Levanta a mão para cima e fala: tá joia. Fala assim: a causa é nobre, Darlan. A causa é nobre. Quais as acusações? Quais são as perseguições? Quais são as crises? Quais são os abandonos? Quais são as injúrias? Quais são os açoites? Quais são as indagações? Se a causa é nobre, aplauda o nome do Senhor, irmão. Valdinei, mandaram parar. Repete comigo: mandaram parar. Cara, cristão igual o seguinte, é igual massa de bolo, bateu e fica grande. Fala mal de um cristão, aí Deus começa a trazer mais familiar convertido. Fala mal de uma cela, Deus começa, fala mal de um projeto que é de Deus, Deus fala: toda língua que se levanta contra mim, é só deixar, irmão, só deixar. Quando você fala mal, você tem um juiz, irmãos. Você tem um advogado que é fiel e não tem causa perdida nele, não.
E não vai ser você que vai quebrar esse protocolo, pelo amor de Deus, né? Mesmo você querendo ser ruim, vai dar certo. Porque o advogado é bom. O advogado é muito bom. Eu vou repetir mais uma vez para os irmãos que estão no segundo tempo, lá nos 48. Mesmo você nem acreditando, o interessante nesse tribunal é o teu advogado. O argumento dele é lógico. Verso 42, e todos os dias no templo, de célula em célula, continuava a anunciar: Jesus Cristo é o Senhor. Segura na mão de alguém, do outro lado também, olha para ele e vê quem está o mais simpático. Se ele está aborrecido, não, nem olha, só segura a mão. Fala assim: todos os dias, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, culto de casais, células, domingo. Você está entendendo? Na casa e no templo. Na casa e no templo. Diga: na casa e no templo. No trabalho, no ônibus, na faculdade, no futebol, dentro e fora da igreja. Porque você é testemunha de Jesus. Quem pode dar uma salva de palmas para ele aí? Por ele perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo as suas recompensas, Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa.